E aqui, separei 2 versos. Eu separei só Oséias 6, do 1 ao 3, e Efésios 2, do 5 ao 6, que na verdade são os versos que eu uso no link que eu deixei na descrição aí do vídeo, né? Esse vídeo se chama Pequenos Detalhes. Eu fiz aí no mesmo dia, hoje mesmo, mas também me veio no coração de fazer esse vídeo sobre o caminho da cruz, usando esses mesmos versos. Porém, como esses versos são versos riquíssimos e tem muitos detalhes, eu não quis falar tudo num vídeo só, porque até mesmo esse vídeo que está na descrição, ele já ficou grande. Eu vou tentar deixar esse vídeo menor. Eu não sou muito bom de fazer vídeo curto, por causa dos detalhes. Então eu quero começar vamos começar por Efésios 2. Nesse vídeo que está na descrição eu comecei por Oséias 6 e fui para Efésios 2. Aqui vamos começar por Efésios 2 e vamos para Oséias 6. Efésios 2 diz o seguinte: e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, nós andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, eu fiz uma leitura rápida, né, só para você dar uma visualizada no texto. Mas agora vamos para os detalhes. E a gente pode ir no verso 1 e depois pular para o verso 5 e 6. Olha que Paulo fala: e nos vivificou. Esse nos vivificou pode ser também e nos deu vida. No grego está assim: e nos deu vida. No grego, ele está assim. No verso 5 diz: kai hontas remas necrus tois paraptomasin sinedzo poisen. Nos deu vida. Zoe é vida, vida de Deus. Sinedzo poisen to Christo. Nos deu vida junto com Cristo. Cariti este sesos menoi. Cariti é graça, presente, dom. Então, cariti este sesos menoi. Ou melhor, sesos menoi. Pela graça, vocês são salvos. Então, a palavra sinezopoisen nos deu vida, mas algumas traduções trazem nos vivificou. Fica mais interessante sabendo dessa maneira, né? Nos deu vida juntamente com Cristo. E aí no verso 6, né? Essa palavra nos vivificou aparece no verso 1. No verso 5 também aparece ela: estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, Deus nos deu vida juntamente com seu Filho. Pela graça vocês são salvos. E aí Paulo acrescenta no verso 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo já está falando aqui de coisas futuras. E quais são os detalhes que as pessoas não conseguem enxergar? Porque o caminho da cruz você consegue enxergar. Nos deu vida juntamente com Cristo, pelo menos uma etapa do caminho da cruz. Aqui está o caminho da cruz, ninguém pode negar isso. Mas olha só que interessante. Paulo é um judeu. É um judeu que está fazendo confissões. E Paulo fala que ele nos deu vida juntamente com Cristo. Olha os detalhes. Paulo, você não vai ver aqui escrito no terceiro dia. Mas Cristo ressuscitou que dia? Ao terceiro. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Não está escrito nos ressuscitou ao terceiro dia. Mas essa palavra ao terceiro dia está escondida aqui, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Tá vendo? É a mesma coisa quando você lê alguns textos falando a terra que Deus prometeu a vossos pais.
Muitos textos Deus não fala que é a Canaã, mas nós sabemos, ainda que não está escrito Canaã, Deus está falando da Canaã, que vai aparecer como figura da Nova Jerusalém, em Hebreus 11. Lendo com atenção a gente percebe isso. Então, aqui Paulo está falando do terceiro dia. Não está escrito, mas está aqui. São detalhes. E tem muito mais detalhes aqui. Por exemplo, Paulo está mostrando aqui que a igreja, constituída de judeus e gentios, essa igreja ela estava representada no corpo de Cristo. Aquele corpo mesmo que foi afligido, né, que foi açoitado e que morreu e que ressuscitou. Porque quando Jesus morreu, não foi só uma cabeça que morreu, irmãos. O corpo de Cristo também morreu. E o corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo não é a igreja só depois de ressurreição. O corpo de Cristo, que é a igreja, era aquele corpo qual representava os santos. Paulo até fala que nós morremos juntamente com Cristo. Ele fala isso em outros textos. E ele fala que nós ressuscitamos aqui juntamente com ele. Por exemplo, em Romanos 6,6, você vai ver que o velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. O velho homem foi crucificado com Cristo. Não diz depois dele, fora, não, diz com Cristo. Em Romanos 7, no verso 4, Paulo fala que nós morremos através daquele corpo. Através daquele corpo, nós morremos com Cristo. E se nós morremos através daquele corpo, e aquele corpo ressuscitou ao terceiro dia, logo nós ressuscitamos através daquele corpo. Porém, era uma representação. Porque alguém vai dizer, como você ressuscitou com Cristo? Você nem era nascido? Sim, eu não era nascido, ninguém era nascido, mas Deus, como conhece todas as coisas e não está preso ao tempo, Ele conhece todas as nossas atitudes, até os nossos pensamentos. Então, Ele conhecendo todas as coisas, sabendo de tudo de antemão, já pôde predestinar os seus eleitos e representando os que haviam de ser salvos, né, naquele corpo. Os que haviam de entender o sacrifício, aceitar, escolher o sacrifício e ser salvo naquele corpo. E foi tudo predestinado, tudo preordenado por causa da sua presciência, como Pedro mesmo fala, que os eleitos foram eleitos na base da presciência de Deus. Um verso que os calvinistas não gostam muito, né? Eles nem gostam muito dessa palavra presciência. E eles lutam a todo custo para mostrar que a presciência de Deus ela é depois do decreto e que a palavra de Deus é acima da presciência, que na eternidade da eternidade. Aí se você conhece aí a doutrina dos calvinistas, você vai ver como eles lutam a todo custo para desfazer uma coisa que é simples de se entender e que Pedro mesmo, ao introduzir a sua epístola, deixou lacrado. Eleitos na base da presciência de Deus. E não foi só Pedro que falou isso, não. Paulo também falou isso em Romanos. Só que eles não leem muito esse texto. Se eles leem, eu já vi alguns lendo, eles destacam só a parte B. A parte A eles não mexem nela. Porque Paulo fala, os que de antemão conheceu, a esses predestinou. Aí eles ficam, está vendo? Deus predestinou. Mas quem foram os predestinados? Os que de antemão Deus conheceu. Esses. Deus conheceu, aí predestinou. Deus não ficou só dançando conforme a música. Deus tem poder para mexer, sim, no futuro, né? Para mexer na vida das pessoas, mas não para tirar o poder de escolha entre o bem e o mal de uma pessoa. Porque o homem passou a ser conhecedor do bem e do mal. Por que eu estou falando disso? Porque eu vou deixar na descrição um vídeo falando sobre esse respeito. Esse vídeo é curtinho. É um vídeo que está aí em Efésios, que eles usam muito esse texto de Efésios 2, versos 5 e 6, 7, 8, 9 e 10. Eles usam bastante esses versos para falar que o homem não está morto e não pode escolher a Deus e que ninguém é salvo por obras e sim pela graça, porque você vai encontrar isso escrito. Mas vocês vão ver aí como eles metem a tesoura no verso, né? Cortando o verso do seu contexto e desligando esse verso, esses versos que eles recortaram de todo o contexto no qual Paulo escreveu a epístola. Está na descrição. Vou deixar na descrição o link para esse vídeo. Então, o que você vê aqui?
um judeu fazendo uma confissão, né? Nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo entendeu, pela lei de Deus, que a morte ela só pode entrar através do pecado, como aconteceu com Adão. Então, como todos os homens estão morrendo, todos estão pecando, porque a morte, Tiago também fala, a morte é gerada pelo pecado. Ela só pode ser gerada através do pecado. É a instrução de Deus. Então, Paulo entendeu isso e está mostrando aqui. Nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Então, Paulo cria que aquele corpo era uma representação dos santos, dos eleitos. Paulo era convicto disso. E essa convicção tinha base nas Escrituras. Não é o pensamento dele. É convicção baseada nas Escrituras. Se você fizer um estudo em Efésios 2 e em Oséias 6, você vai ver o porquê que Paulo compreendeu que a igreja, constituída de judeus e gentios, é o corpo de Cristo e já estava representado naquele corpo no qual Cristo viveu em carne aqui neste mundo. Então, Paulo, como um judeu, ele está fazendo confissões aqui. Ele está dizendo, nós estávamos mortos, vocês estavam mortos, eu também, mas por causa dos pecados, mas Deus nos deu vida e nos ressuscitou. E para mostrar que essa ressurreição, pelo menos do corpo, é uma linguagem futura, ele fala, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Antes mesmo ele fala, em Efésios 1, ele fala que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ninguém está em lugares celestiais sendo abençoado com todas as bênçãos espirituais, ainda. Mas para Deus, sim, isso já aconteceu. Deus já consegue ver o futuro. Ele consegue enxergar cada um dos vencedores sendo abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aí Paulo, como sabe que o que Deus designou não vai falhar, e querendo colocar ali, e querendo mostrar a sua total fé nessas promessas de Deus, como se para Deus já tivesse até cumprida, ele coloca uma linguagem, nessa linguagem, como se já tivesse acontecido. Mas o mesmo Paulo que fala aqui que Deus nos ressuscitou, é o mesmo Paulo que fala, e Deus nos ressuscitará, em 2 Coríntios. Paulo também repreende, se eu não me engano, Alexandre e não lembro o outro nome, mas ele repreende 2 homens que estavam afirmando que a ressurreição já aconteceu. Isso está em Timóteo. Então essa ressurreição que Paulo está falando são de coisas futuras, pelo menos a do corpo, né? O nosso espírito já recebe vida através do Espírito de Cristo. E nós podemos viver em ressurreição de vida mesmo estando nesse corpo de carne.